Olá, oitavo ano. Como estávamos falando sobre a Terra, a Lua, tem uma parte interessante sobre a Lua que é importante a gente entender como ocorre, porque é algo próximo a gente que mora no litoral, a gente que tem a praia perto, é importante que a gente saiba como ocorre, como, por exemplo, a influência da Lua na Terra, o quanto ela influencia no nosso planeta e no que acontece aqui no nosso planeta, né? Como, por exemplo, as marés, tá? Então, vocês já devem ter visto, inclusive em geografia também, a questão dos níveis dos oceanos, certo? E popularmente, é dito que a Lua influencia em muitas coisas na nossa vida aqui no planeta Terra. Mas cientificamente falando, onde tem comprovações, explicações plausíveis para tal coisa, cientificamente falando, a Lua tem influência, sim, apenas na questão dos níveis do mar, os níveis dos oceanos, ou seja, quando a maré está mais alta ou quando a maré está mais baixa, certo? Então, a Lua, ela influencia, sim, no nível da maré. E isso se deve graças à força gravitacional que a gente já falou. Então, a gente viu que a Lua, ela orbita o nosso planeta graças a essa força gravitacional, porque o nosso planeta, ele tem muita massa, né? Ele tem muita matéria. E isso faz com que corpos celestes, que são menos densos, têm menos massa, sejam atraídos por ele. Então, por isso, a Lua, ela é atraída pela Terra. Só que a Lua, ela também tem massa. Por mais que a massa dela seja menor do que a da Terra, ela ainda tem massa. Isso faz com que a Lua também, a força gravitacional da Lua haja também no planeta Terra, atue no planeta Terra. Tá? Então, isso faz com que o que é fluido, que é matéria fluida, ou seja, a água, seja influenciada por essa força, tá bem? Então a gente viu que também que a Lua, ela orbita, ela se movimenta tanto ao redor da Terra, no movimento de revolução, como também no movimento ao redor do Sol, de translação. E esse movimento faz com que essa influência ocorra, por exemplo, nos níveis do mar, por exemplo, nas marés. Então, por isso nós temos maré alta, maré baixa. É quando essa força gravitacional da Lua está agindo de determinada forma que faz com que esse líquido fluido, no caso a água do mar, seja influenciado por essa força que vai então movimentar essa água, tá? Então, é um movimento ali de subida e descida do nível do mar, que é isso que é chamado de maré alta, maré baixa. Se o mar está mais alto, maré alta. Se o mar está mais baixo, está mais longe do continente, ele está, dito então que é uma maré baixa, certo? Então, aqui o exemplo da Lua, né, no pôr do sol, quando a Lua começa a aparecer, no caso da maré alta, né? Então, a Lua, esse corpo celeste está longe, claro, mas não tão longe, a ponto de a força gravitacional desse movimento da Lua ao redor do nosso planeta não seja sentida, certo? Então, por que que isso acontece? São causadas pelas forças de atração que a Lua e o Sol também tem influência. O Sol, ele tem influência em todos os corpos celestes do nosso sistema solar, por isso que todos os planetas orbitam o Sol, né? Então, o Sol também tem essa força gravitacional muito grande. Só que a distância com que o nosso planeta está do Sol é muito maior do que a distância que a Lua está do nosso planeta, tá? Então, por isso que a Lua, ela tem mais influência do que acontece aqui do que o Sol. Mas o Sol também tem determinada influência, porque ele também é um corpo celeste gigantesco que tem muita massa,
certo? Então, essas marés altas e marés baixas acontecem pelas forças da atração que a Lua e o Sol em menor proporção, né, de uma forma mais branda, exercem sobre a Terra, certo? Assim também como a Terra atrai a Lua também atrai a Terra de forma menos intensa. Então, como eu falei para vocês antes, a massa da Terra é muito maior, ela tem muito mais massa, né, a Terra. E a Lua tem bem menos, que é bem menor. Mas uma atrai a outra. Essa força gravitacional, ela vai atingir todos os corpos que possuem massa que estiverem próximos. Então, essa força gravitacional, ela atua em tudo no universo, tá? Inclusive dentro do nosso planeta, como, por exemplo, na água do mar, tá? Esse como se fosse um cabo de guerra, né? A Lua atrai a Terra atrai a Lua, o Sol atrai a Terra, que consequentemente atrai a Lua. Então, fica nessa força gravitacional, é chamada de puxão gravitacional. Tá? Entre essas, puxão gravitacional, que é exatamente isso, é essa força da gravidade que atua entre esses corpos com grandes massas, certo? Então, por exemplo, aqui ó, tem uma representação, o Sol aqui à direita, a Lua nova, quando a Lua está entre o Sol e a Terra, né? Aqui seria a Terra. Ela vai, quando ela está alinhada, tem duas forças puxando a Terra, certo? Porque tem, quando na Lua nova, tem a própria Lua deste lado e o Sol. Então, a força é muito maior com que atrai a Terra para a direita, no caso aqui, da representação da imagem, certo? Isso faz com que tenha a movimentação da água, consequentemente, dos oceanos, e faça com que a maré seja alta. E quando a Lua está do outro lado do planeta, também ocorre a maré alta, porque é quando a força gravitacional é maior de algum lado. E nos polos, em cima e embaixo, né, nas localidades, né, nos países, continentes aqui mais próximos do polo, eles vão ter sempre maré baixa, certo? Então, também a maré alta, a maré baixa, ela vai depender muito do local onde eu esteja falando, onde eu esteja vendo, onde eu esteja, né? Então, não vai ser em todo local do planeta que vai ter a maré alta da mesma intensidade que terá em outro continente, por exemplo, justamente pela posição da Lua, certo? Então, vamos tentar deixar mais claro o que é exatamente essa maré alta e maré baixa para quem nunca viu, né, nunca observou no mar. Então, aqui tem essa imagem, é uma foto, que aqui a foto de cima, ela representa a maré alta. É quando o mar está sendo mais movimentado para o continente, em direção ao continente, em direção à Terra, certo? Então, percebam aqui ó, que quase no topo dessas montanhas aqui, tem a água chega, né? Porque a maré está alta, o nível do mar aumentou, tá? Como a representação aqui, ó, dessa imagem aqui. Então, a Lua, quando ela está mais próxima da Terra, ela tem maior força gravitacional. Isso faz com que essa água vá em direção ao continente, então aumente essa maré. Então, no caso, a maré alta. Já a maré baixa é quando a Lua se afasta. Lembra que a Lua faz aquele movimento elíptico, não é exatamente circular. Então, por isso, em determinados momentos, até no mesmo local, em determinadas horas do dia a maré vai estar alta e ao mesmo dia a maré pode estar baixa, porque a Lua ela faz o movimento de revolução, ou seja, de orbitar a Terra em um dia, né? Então ela vai
fazer esse movimento, essa aproximação, esse afastamento do planeta Terra, vai influenciar nessa força gravitacional, nessa força que vai ser puxado o fluido, no caso a água, os oceanos, por exemplo. Então, no caso da maré baixa, a Lua está mais afastada da Terra, e isso faz com que não tenha tanta força gravitacional e não movimente tanto o nível do mar. Aí, então, a gente chama de maré baixa, quando a maré ela se afasta mais do continente, fica como essa imagem aqui, certo? Então, por dia, a força gravitacional da Lua, em média, provoca 2 marés altas e 2 marés baixas, tá? Isso vai depender muito da geografia do local e do mar também em si. Então, tem determinados mares que têm maior densidade, ou seja, tem menos sal na água dissolvido. Então, isso vai depender também, tá? Se é o Oceano Índico, se é o Oceano Pacífico, se é o Oceano Atlântico, vai depender, tá? E também da geografia do local, ou seja, as montanhas que tem naquele local, como é o continente daquele local, vai depender muito. Mas o que se sabe é que influencia, tem essa questão da força gravitacional que vai movimentar o nível do mar, tá? Que vai diferenciar o nível do mar em relação ao continente, certo? Então era isso por hoje, pessoal. A gente se vê em breve. Falou, então até mais.